nós precisamos ir aos extremos, porque não queríamos que São Paulo é elite, porque Rio é elite, e foi o que fez a diferença termos esses colegas. Eu me lembro, eu não sei se o Cláudio estavam julgando um caso de teto remuneratório e lendo um voto vencido como se fosse vencedor. Eu estava sentado atrás do Cláudio Godoy e vi, falei, caramba, quem julgou esse caso em São Paulo fui eu. Ele está lendo o voto vencido. E aí passei um bilhete para o Cláudio. E ele passou a bola para o Marcos Fávero, desembargador Marcos Fávero, e constatou que o voto que estava sendo lido era o voto vencido. E que a posição vencedora era a posição que eu tinha julgado em São Paulo como relator na minha Câmara. Resultado, se nós não tivéssemos lá, se nós não tivéssemos falado, se nós estivéssemos ali abanando os membros do CNJ, e não fosse pela presença do nosso querido desembargador Marcos Fávero e do Cláudio Godoy, que estava impedido, mas falou, né, não estava impedido de falar, nós teríamos sido trucidados pelo CNJ em matéria de subsídio. Portanto, meus amigos, fica essa convocação. Vencer essa eleição é um grande desafio. É um desafio que exige mobilização. Nós não estamos há 12 anos afastados da jurisdição. Nós não temos nenhuma benesse para disputar essa eleição. Mesmo o presidente da PAMAGES, a maior associação de São Paulo, me pergunta muito o que eu fiz, até dizer, lutei contra a PEC da Bengala, que falam aí, porque era posição na minha associação contrária à PEC da maioridade, né? Me posicionei nesse sentido. Saiu uma nota no jornal da MB agradecendo a nossa atuação. Me posicionei sempre a favor da magistratura. O juiz em São Paulo ganhava metade do que ganhava um juiz de Tocantins, do Rio de Janeiro, e foi preciso que nós, na nossa gestão, conseguíssemos implementar o subsídio, e com o subsídio o juiz de São Paulo passou a ter a sua dignidade salarial reconhecida. Tantas outras coisas nós fizemos, e sempre juntos, Paraná, Rio, São Paulo, Minas, sempre caminhando juntos, Santa Catarina, né? Alguns colegas nos deixaram no meio desse caminho, achando que é arriscadíssimo disputar uma eleição, e de fato é, pela oposição, né? E de fato é, mas a nossa coragem, a nossa coragem, ela não é menor do que o nosso sonho de sonhar um Brasil independente, de sonhar uma magistratura totalmente diferente dessa magistratura de pires na mão, que vai ao Poder Executivo pedir verbas. Eu, com o Tiago, Luiz Fernando, nós sonhávamos unificar os tribunais, nós sonhávamos com a taxa judiciária que aqui foi feito. Às vezes, em algum lugar você consegue, em outro não. Mas a nossa luta não foi em vão, porque nós sempre estamos pontuando e dizendo que esse patrimônio que nos legaram de juízes e juízas independentes, de uma população que olha para nós, às vezes agora, perplexa, porque a nossa imagem está desgastada, a da MB está excelente, mas a nossa própria imagem está desgastada, porque primeiro se vai ao jornal, primeiro se diz que é culpado. O Cláudio deve lembrar, caso de Rondônia, o colega Sebastião e o colega Zé Jorge foram algemados no meio da noite, levados para Brasília, não é? E não fosse pela Isabel e por mim, que saímos para comprar chuveiro, cobertor e comida para eles, eles não teriam nem a dignidade de poder tomar um banho, ter uma toalha para se enxugar e uma coberta para se cobrir. Porque a cela especial que deram ao presidente do Tribunal de Rondônia era uma cela comum, escrito cela especial. E o faxina era um preso que eles tinham condenado. Então, e quando nós pedimos uma nota de apoio da MB para os nossos colegas de Rondônia, a MB diz, não, vai que ele é culpado. Não posso chegar perto dele, essa lepra pode pegar em mim. Né? Então, assegurar... E qual foi dissolvido? Não votou nada.
A prerrogativa do magistrado, e é isso que a gente diz sempre, nós não concordamos com o erro que qualquer um de nós pode cometer. Nós concordamos que seres humanos, sejam juízes ou não juízes, têm que ter tratamento digno. Magistrado tem que ter um tratamento diferenciado, porque tanta gente que nós condenamos, né? O Cláudio também na área penal, junto com a Renata, junto com o Roberto, junto com o Zé Arthur, a Noeli, Luiz e tantos outros, o Nelson, né? Você imagina você ser jogado num xadrez comum com um monte de pessoa que você mesmo condenou. E o pavor do nosso colega Tapas, não calando, eles querem me levar para Sucre e me botar na mesma condição onde estão, na mesma prisão onde estão os traficantes que eu condenei. Se eu voltar lá, estou morto. Né? Então, eu queria apelar a todos nós, que nós raciocinássemos em termos de dar novos rumos à MB. Não é candidatura de Calandra, não é candidatura de Roberto, não é de Luísa, não é de Noeli, não é de Zé Arthur, não é de Nelson Messias, não é de Rui, não é? E falar no Calandra, como é que você deixa o menor estado do Brasil como a vice e você não pega alguém do Ceará, onde tem mais votos? Porque isso para mim tem um simbolismo. Eu coloquei o Rui na nossa chapa por deliberação do nosso grupo, porque ele representa alguém que podia ser ministro de Estado, que podia ser governador de Estado, foi professor de governadores, ministros, de um monte de gente. E ele escolheu entrar por concurso, tirar todas aquelas honrarias que ele tinha como secretário de governo, prestou concurso e é hoje o magistrado mais antigo do Amapá. Mestre, doutor, professor, fala inglês, francês, alemão e mais uma meia dúzia de línguas. É um homem erudito. Quando baixa Sir Johnny Walker, vira cantor. Coloquei a vice-presidência à sua disposição e eu digo para que ganhar mais votos. Isso tem um sentido. O nosso grupo é um grupo que caminha unido e vai romper essa barreira da discriminação, mostrar, né, Cláudio, que não existe desembargador, não existe juiz. Nós somos magistrados brasileiros apaixonados pelo Brasil. E queria agradecer de modo particular a minha esposa Lucy, porque ela é que é motivo de tudo isso. Né? Eu com a Lucy enfrentei a vida e a morte, discriminação, doença, tudo que vocês podem imaginar. E ela comigo também caminha nesse grande desafio de ter o marido longe, estar viajando pelo Brasil. Onde você está, meu bem? Estou aqui em Pernambuco, daqui a pouco estou lá no Curitiba. Então eu queria homenagear de modo muito particular e com a permissão das demais damas que aqui estão, a Lucy, porque ela representa um pouco da mulher brasileira. Mãe de 4 filhos, consegue ser uma avó extremada, visita seus netos toda semana e ainda vai desenhar a canetinha que nós demos, o bottom, o folder, e briga com o Walter. E eu acho que isso significa que na MB nós vamos ter alguém que tem a concordância, o acolhimento da família, não é? Não é uma luta sozinha, porque eu acho que nós vamos deixar para os nossos descendentes não menos do que aquilo que nós recebemos. Vamos deixar uma magistratura independente, firme, forte, querida, né, Nelson? Eu tenho finalizado essas conversas, que não é discurso, nem é nada, com uma frase. O Bertolt Brecht diz que na mesa de cada tripulante desse planeta não pode faltar o pão da justiça. Eu queria lançar aqui um desafio, que esse pão da justiça não falte na mesa de cada brasileiro e na mesa de cada juiz e dos seus familiares. Obrigado.